Bem-vindo e acompanhe-me enquanto apresento o OnePlus Watch Lite. Vou mostrar o unboxing deste produto, além de dar uma olhada rápida na qualidade de construção e nas especificações. E também vou compartilhar minhas impressões iniciais gerais sobre ele enquanto passo por cada etapa. Certo, então ao abrir a caixa temos dois lacres para puxar na parte de trás. E somos apresentados a um design muito semelhante ao do OnePlus Watch 4, embora eu ache que ele seja um pouco mais fino. Para ser honesto, este é um relógio realmente fino. De qualquer forma, logo abaixo disso temos o nosso completo manual de instruções detalhadas e o carregador. E o carregador aqui é um pouco diferente do outro. No caso do OnePlus Watch 4, acho que o carregador dele é um pouco melhor, pois é um pequeno disco. Esse tem um plug tipo C, o que significa que você pode usar qualquer cabo tipo C para carregá-lo tanto em uma tomada quanto até mesmo em um celular. Aqui temos uma ponta tipo A, o que significa que você não pode conectá-lo a um celular. Enfim, passando para o relógio. Vamos ligá-lo. Acho que é o botão de baixo que liga. Não? O de cima? Ah, agora sim. Agora está iniciando. Vou pegar o OnePlus Watch 4 só para termos algo para comparar. Certo, e cheguei bem na hora. Legal. Então vamos começar com este aqui, antes de eu trazer o modelo mais caro para a comparação. Mas em termos de tela, estamos olhando para 1,46 polegadas de display bem aqui. E esta é uma tela AMOLED com brilho máximo de cerca de 3.000 nits. Então ela pode ficar bem brilhante e, bom, isso é muito bom para uso ao ar livre. Agora, seguindo em frente, temos 317 pixels por polegada de densidade. E não há menção de qual é exatamente o material da tela ou do vidro aqui. O que, obviamente, provavelmente não será safira, o que é um pouco decepcionante, eu diria. Agora, em termos de proporção tela-corpo, temos bordas um pouco maiores aqui. Pelo menos quando você olha apenas para o vidro e para medir rapidamente só a parte do vidro, estamos falando de cerca de 3 milímetros de espessura. E com a moldura, estou tentando encontrar um ângulo em que eu realmente consiga ver isso bem aqui. Considerando também a moldura, o tamanho total seria de aproximadamente uns 4 milímetros de espessura. Então a borda real aqui, ou parte dela, a própria moldura é relativamente pequena quando você compara com esta aqui. Então este é o quarto dia e você pode ver este aqui agora sim, conseguimos ver um pouco melhor. Você pode ver que este tem um pouco mais de moldura ao redor, o que protegeria a tela. Este, por outro lado, tem apenas a tela curvada. Ela é um pouco arredondada nas bordas e tem um corpo muito minimalista nas laterais. E esse corpo parece ser. Porque, sabe, eu consigo realmente ver as especificações. É uma moldura de aço inoxidável, o que é um pequeno retrocesso quando você compara com esta aqui. Esta tem moldura de titânio junto com vidro de safira, então você tem melhorias enormes em termos de qualidade, mas vamos continuar. Então, em termos de processador, na verdade não está especificado no GSM Arena qual está sendo usado, infelizmente, mas está indicado que ela tem uma bateria de 339 mAh.
E isso ainda é significativamente menor do que o que temos aqui, já que esta tinha cerca de, acredito, 640 ou 648 mAh. Se não me engano, vamos ver o Watch 4. Isso mesmo, bateria de 646 mAh. Então é significativamente menor comparado ao 4 agora. Fora isso, estamos vendo uma classificação IP68 à prova de poeira e resistente à água, podendo ser submerso até 1,5 metro por 30 minutos. E a frente é de vidro. Obviamente, como mencionei, a moldura é de aço inoxidável e a parte de trás é feita de plástico. Agora, a parte de trás não importa tanto assim. Como isso obviamente vai ficar voltado para o seu pulso, então se a durabilidade disso servir de referência, tenho quase certeza de que primeiro teria que passar pelo seu pulso para danificar o que quer que esteja bem aqui. Enfim, essas são as especificações técnicas aqui agora. Em relação à pulseira, ela utiliza uma pulseira de silicone, que é um pouco diferente da que temos no quarto modelo. Com um pequeno detalhe de costura acontecendo bem aqui. E ela utiliza uma pulseira padrão de 22 milímetros, então ainda é um tamanho maior em termos de pulseiras, já que é 22 em vez de 20. Isso é mais comum para você. Mas o fato de estar usando uma pulseira normal aqui significa que você pode substituí-la por qualquer outro tipo de pulseira comprada no AliExpress, desde que seja de 22 milímetros. E a que vem fornecida também é bem resistente. É agradável e muito gostosa ao toque. Ela é um pouco flexível, como você pode ver, maleável, então não é nada rígida. Ela tem esse revestimento estranho que faz com que seja muito agradável ao toque. E tem muito pouca elasticidade, mas ainda assim parece bem resistente. Na verdade, ela parece até mais resistente do que esta aqui. Esta aqui tem um pouco mais de elasticidade, mas também parece mais macia. Então, ainda assim, essa pulseira é resistente, basicamente, quando se trata das de silicone. Eu diria que é uma das melhores do mercado em termos de sensação e conforto no pulso. Agora vamos dar uma olhada rápida nas dimensões disso aqui. Então estamos olhando para uma largura vamos ver com esse relevo estranho bem aqui no meio, estamos falando de 46 milímetros. Acho que, espera, estou tendo dificuldade com o posicionamento e pronto. Então é cerca de 46 milímetros e se eu tentar compensar esse relevo aqui, nesse caso estamos falando de cerca de 45 milímetros, então são cerca de 45 milímetros de largura. Agora, em termos de leg to leg, né, estamos olhando para cerca de 49 milímetros, é isso que temos de leg to leg agora. Espessura. Esta provavelmente será uma das melhores. Como é um relógio muito fino, tem apenas 11 milímetros de espessura, incluindo esse pequeno ressalto aqui. Se tirarmos isso, estamos falando de 9 milímetros de espessura, então é um relógio muito fino que provavelmente vai ser muito confortável. No pulso, ele quase desaparece desde que você tenha um pulso com uma certa dimensão. No meu caso, não vai desaparecer nesse meu pulso magrelo. Então, no geral, é um relógio sólido, embora seja um pouco mais caro. E como ele está custando quanto mesmo? 180 euros? Deixa eu só conferir isso. Estamos falando de um preço em torno de 900 zlotys. E convertendo isso para dólares, dá 250 dólares atualmente. É um relógio sólido, não quero tirar o mérito dele. E se você está procurando um ótimo relógio, esse vai ser bem interessante. Mas eu quero mencionar algumas alternativas. Como esse é o modelo menor, a versão Lite, se não me engano, posso estar errado, já que ainda não testei pessoalmente. Eu acho que ele tem uma autonomia de bateria um pouco menor em comparação com o 4, que, digamos, tenta oferecer uma das melhores durações de bateria. Então, esse modelo vai sofrer um pouco em termos de duração de bateria. Ainda assim, vai ser melhor do que a maioria dos dispositivos, por exemplo, como os Galaxy, mas vai ser mais baixa se você comparar com os modelos maiores. Afinal, eles têm quase o dobro de bateria. Então, levando isso em consideração, em termos de bateria, vai ser um pequeno retrocesso em relação ao que você pode esperar da OnePlus.
E outra coisa que é um retrocesso é a qualidade de construção, sendo de alumínio ou, desculpe, não alumínio, sendo de aço inoxidável e há apenas vidro comum aqui. Acaba sofrendo um pouco em durabilidade. Uma das coisas que eu pessoalmente procuro em qualquer tipo de relógio é vidro de safira, pois isso elimina qualquer preocupação que você possa ter com a tela. Realmente você não precisa colocar nenhum tipo de vidro temperado nele, não precisa proteger, não precisa fazer nada. Ei, você esbarrou ele em uma parede de concreto? Ótimo, provavelmente você danificou a parede de concreto em vez do relógio. Então isso normalmente é o que eu procuro e um dos grandes benefícios. Este aqui vem com safira e titânio, o que significa que é leve por causa da estrutura de titânio. E é super durável por causa do aço inoxidável. Desculpe, o vidro de safira bem aqui. Este, por outro lado, meio que perde os dois. Não tem a durabilidade da safira nem do titânio, e nem mesmo tem aquela redução de peso. Embora ainda seja um relógio leve, afinal é uma versão rebaixada deste, sacrificando algumas coisas como a qualidade de construção. Então, em geral, o aço inoxidável ainda não vai ser tão bom quanto o titânio, e apenas normal. O vidro não chega nem perto do que é a safira. Agora, estou passando por tudo isso, porque se você quiser, pode até considerar um Samsung Galaxy Watch usado, por exemplo. E você vai sofrer um pouco no quesito duração da bateria. Mas você vai ter aquele vidro de safira na tela e, pela minha experiência, ele é absolutamente resistente. Aquele negócio já raspou em concreto, como mencionei várias vezes, paredes de tijolo, batentes de porta e até maçanetas. Eu bati aquela tela em vários objetos duros e ela continua tão impecável quanto quando saiu da caixa. Não tem nenhum micro arranhão nela. E esse é um dos motivos pelos quais eu realmente gosto e recomendo optar por smartwatches que tenham vidro de safira. Porque isso te dá uma tranquilidade de saber que, mesmo se você esbarrar ou arranhar, não vai riscar. Aqui eu ficaria meio receoso de fazer isso com este aqui, já que ele não usa esse vidro, mas este aqui... nada. Então esse é um dos benefícios que eu recomendaria você considerar. Se você quer ter essa tranquilidade de saber que pode ser mais descuidado com o relógio e não se preocupar que ele vai ser danificado. E como eu estava mencionando, né, o Galaxy Watch acho que era o 5, aquele modelo que foi o último redondo. Antes de começarem a fazer relógios em formato de Squircle, esse eu sei com certeza porque foi o que eu tive, tinha vidro de safira e era extremamente resistente. Então, potencialmente, pode ser uma ótima opção para você se quiser gastar menos, já que dá para comprar usado. Quando eu comprei o meu usado, paguei tipo metade do preço do valor de varejo. Mas foi tipo 3 meses depois do lançamento, então ainda estava praticamente novo. Agora, atualmente, você tem, se não me engano, o Watch 6, que já foi lançado há cerca de meio ano. Então, se você estiver procurando um usado, ele já vai ter algum tempo de uso. Mas como eu disse, vai sair bem mais barato, já que eu paguei cerca de $100 no meu. Em vez dos quase 200 que esse aqui custa, ou melhor, 250 já com impostos. Então, realmente, há um aumento no preço. Nesse caso, né, você tem um dispositivo novo, mas perde aquela tela de safira ou vidro. Agora, falando nisso, é uma escolha sólida. E se você talvez quiser gastar mais e ter um dispositivo mais durável, ainda assim mantendo uma bateria melhor. E aí existe o 4, e na verdade o 3, o OnePlus Watch 3 ainda existe, e ele também usa vidro de safira, mas perde o titânio. Acredito que ele também tinha aço inoxidável. Então você tem aço inoxidável com safira. Junto com aquela ótima duração de bateria e o mesmo tipo de velocidade e especificações, já que não mudou muito entre o 3 e o 4 desse relógio. A única mudança realmente notável é a moldura de titânio. E como neste momento já é um relógio de 1 ano, você pode potencialmente conseguir ótimos descontos nele, já que as lojas provavelmente vão tentar se livrar do estoque se ainda tiverem algum. Então isso também pode ser uma escolha potencialmente fantástica. Se ele estiver competindo em preço com este aqui, especificamente o Watch 3, vá em frente e escolha o Watch 3. Você vai ter uma experiência melhor com um relógio mais premium, gastando basicamente o mesmo valor. E a única desvantagem é tipo, ele tem 1 ano de uso, mas se ainda for novo, não importa. Então, dito isso, espero que você tenha achado isso muito útil e, se achou, não esqueça de curtir, se inscrever e obrigado por assistir.